Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalauí Calgundá, e este é o canal do YouTube Social do Blog, né? Um blog que tem textos, blog tradicional, para quem gosta de ler, www.numilar-fa.com.br. Se você tem essa curiosidade, gostar de procura o blog, você vai estar lá, texto. Assim como também a Amazon também tem livros com textos, né? Tudo texto. Eu sempre fui uma pessoa de escrever, esse negócio de ficar falando em vídeo é porque ficou complicado, as pessoas não gostam de ler, né? Então a gente tem sempre que ser um instrumento. E acho que fica mais fácil um instrumento falando, fazendo vídeo do que escrevendo. Então, mas eu ainda continuo sendo uma pessoa que gosta de escrever, né? Por incrível que pareça. Então, este vídeo eu estou fazendo baseado em comentários. E duas pessoas fizeram a mesma pergunta. Pessoas independentes lá estão nos comentários, né? E elas usam um pseudônimo, então eu nunca sei o nome da pessoa que está lá. Perguntaram se eu acreditava no fim do mundo, né? Se eu acho que o mundo vai acabar. O que eu andei falando algumas coisas sobre Bíblia, sobre tese católica, eu questionando algumas coisas, então perguntaram assim, cara, e você acha que o mundo vai acabar? Então eu vou falar sobre isso. Se alguém quiser ouvir a minha opinião sobre essa história do fim do mundo, fique nesse vídeo que eu vou falar, tá bom? Bom, para falar do fim do mundo, a primeira coisa que eu tenho que lembrar a vocês é a história aquela introduçãozinha que eu falo, esse preâmbulo que eu falo sobre religiões, né? A pessoa pergunta, qual religião está certa? Olha, gente, eu não sei qual religião está certa, né? Eu não sei qual religião está certa. Ninguém sabe qual religião está certa. O que a gente pode dizer para vocês é o que a religião contém. Todas as religiões contêm, você pode comparar. Mas você não pode dizer exatamente qual da religião é verdadeira, qual é aquela que tem a informação correta. Ninguém sabe. O que eu posso dizer para vocês é que as religiões têm no que pese em ter diferenças entre si, elas têm muita consistência, muita coerência no que elas têm de mensagem. Claro que eles estabelecem cultos diferentes, formas de você chegar. Eu já vi gente falando, não pode dizer que o Olavo falava disso, né? E o Olavo é uma pessoa que esteve envolvida com o catolicismo, com o muçulmano, que esteve, né, na tarica lá do Fritjof lá, né? Então assim, ele procurou essa parte esotérica no mundo e ele diz que é muito diferente, é a opinião dele. Eu sou desse ponto de vista que são estruturalmente similares, mas sim, elas têm informações diferentes da nossa relação com Deus, né? É sempre isso, tá? Religião, nossa relação com Deus. Então elas estabelecem alguns parâmetros diferentes, é verdade, estabelecem parâmetros. Então, se você quiser seguir o catolicismo ou o protestantismo, ou você quiser ser budista ou shintoísta, ou da religião, você vai estabelecer uma relação diferente com Deus. A qualidade da relação, a forma dela, a forma de entender a sua vida será diferente. É mesmo, diferente. E aí você vai perguntar, mas aí, qual é a certa? Não importa. Aí eu tenho uma segunda informação para você. No que pese elas terem diferente, elas são muito similares estruturalmente no que diz respeito a essa relação. E não importa qual que está certa, porque na realidade importa o objetivo que se alcança em cada uma delas. Todas elas, uma boa religião quer fazer você uma pessoa melhor. Então não importa muito a forma que cada um a forma como o ser humano, né, aquela sociedade, a pessoa interpretou aquela relação com Deus, não vai alterar a substância, né, de você ser uma pessoa melhor, como você entende. E aí antigamente, inclusive, você não tinha nem acesso a esse monte de religião. Hoje em dia você pode pegar um catálogo, um menu e sair escolhendo uma religião. Eu quero essa aqui, essa é mais interessante. Mas antigamente não tinha, você tinha aquela ou talvez uma outra, só tinha uma forma, se você quer religião é essa, não tem mais nenhuma outra que não seja essa, você vai ser ateu ou aquela ali. Teve época que você até era obrigado a ser isso aí. Mas então assim, no que pede formar ser diferente e tal, a visão de vida, isso sim pode, deixa eu ver a hora aqui, sim pode afetar você, né? Não é tão relevante, porque o importante é a transformação que a religião, o objetivo final é a religião te transformar, fazer você uma pessoa melhor, tá certo? Fazer uma pessoa melhor. E é nisso que elas estão focadas. Então não tem muita importância nisso não. Você pode escolher uma delas e seguir. O que eu já falei que você não deve fazer é seguir todas ao mesmo tempo, né? Pegar o melhor de cada uma. Isso não, por quê? Porque se você faz isso, ela perde a consistência, existe um equilíbrio, um balanço de quando exige alguma coisa, te oferece outra. A visão dela te oferece alternativas e algumas coisas estão associadas. Então, assim, você não pode querer viver, querer ser feliz
e você não está associado à questão do julgamento final, senão você vai viver num mundo maluco, né? Então, assim, existe uma coerência, e esse foi um dos grandes erros que pessoas, né, antigas de Candomblé, né, não entenderam. Essas pessoas não entenderam essa coisa. Pronto. Estava esperando aqui para poder fazer isso aqui. Então, essas pessoas não entenderam. Antigamente, Candomblé, né, eu estou aqui enrolando para poder apertar o botãozinho. Não entenderam. Aí eles queriam pegar o melhor de uma coisa com o melhor da outra, sem entender que em ambos os casos haviam contrapesos ali, né? Medidas para balancear. Aí eu queria pegar isso aqui com isso aqui, mas não queria pegar essas outras duas coisas aqui. Isso aí realmente é um erro teológico. Não vai te fazer uma pessoa melhor, pelo contrário, vai te fazer uma pessoa pior. E é o que acontecia, né? Tanto que as pessoas qualificavam essa religião que a gente está aqui como uma religião sem pecado, sem ética, sem moral, e eles achavam que esse comportamento era válido. Não, você pode ser assim. Imagine quantas pessoas aí foram educadas teologicamente, religiosamente, achando que podiam ser qualquer coisa, que não tinha problema nenhum, que nesta religião você pode ser. Olha só, essa coisa é muito complicada. Você fala assim, não, nessa religião você pode ser uma pessoa dessa forma. Olha só, a religião não define a pessoa que você é, né? Você é a pessoa que tem que ser. E nenhuma delas te dá liberdade de fazer coisas que não sejam ética, valor, moral, uma série de coisas. Todas elas são muito, muito restritivas, algumas mais, algumas menos, mas todas elas são restritivas. Todas elas te contêm num envelope aqui de ética e moral. Valores, ética e moral. Todas têm uma... Você não pode jogar esse envelope fora pregando as suas coisas. Você vai ser uma pessoa pior. Então isso não é um sentido de religião. Então as pessoas que fizeram isso no passado, aqui no Brasil principalmente, que não entenderam, que eram pessoas que não tinham formação teológica, não entendiam nada disso, só tinham uma questão prática, né? Pessoas que mal conseguiam ler um livro, uma página, né? Quanto mais falar de filosofia, entendeu? Ou de teologia. Pode ter trazido um monte de gente com uma visão errada, e um monte de gente foi formando gente da religião com essa visão de que eu posso ser qualquer coisa para fazer qualquer coisa, nada justifica, parará, não tem isso e aquilo. Cara, então, né, como conheço também um monte de gente de Umbanda aqui, isso aqui é demônio, o diabo é bom. E, cara, eu ouço essas coisas um monte, pessoas antigas, né, que foram formadas baseadas nessa falta de critério e bom senso. Né? Estou falando isso tudo aí para vocês entenderem o impacto da religião. Mas, feita essa pausa aqui de 7 minutos, aqui, meio, 7 minutos, quase 8 minutos, que eu vou falar assim, não, eu não acredito, então vamos para a parte final, né? Olha só, não, agora que vai começar. Agora vai começar que eu vou falar. Então, mas esse era o primeiro item, falar sobre a verdade das religiões do comportamento. Eu sempre gosto muito desse tema. Bom, então olha só, não, eu não acredito que o mundo vai acabar. Isso é uma tese de o mundo acabar, é uma tese que existe na teologia cristã, vou falar cristã, mas é católica, não, e só na teologia católica, né, cristã. Vamos dizer aqui, por quê? Porque os judeus não têm isso. Os judeus não têm essa visão. Eu já vi rabinos falando, cabalistas, e eles dizem que não existe essa coisa lá. Essa coisa que o mundo vai ser acabado, vai ser destruído, vem de um dos livros que os católicos incluíram no cânon da Bíblia deles, né? Não tem na Bíblia judaica, que é o livro do Apocalipse. Esse livro do Apocalipse está lá na Bíblia cristã, católica. Eu sou católico, eu gosto de falar cristão, mas é católico, tá? Porque o que saiu depois foi o cisma dos caras, então os protestantes são protestantes. Católica, então a Bíblia é católica, que foi né? A Igreja Católica, o Papado, Roma, foi quem criou a Bíblia. O cânon da Bíblia foi definido por eles, ponto. Foi eles que trouxeram a Bíblia. Os protestantes, eles usam a Bíblia criada pelos católicos, tá vendo? Então, a mesma Bíblia, só interpreta de forma diferente, que é natural. Mas o livro do Apocalipse foi criado por isso. Então, existem algumas coisas que só estão nessa parte do Novo Testamento. E lembra que tem vários livros ali que fazem parte do Novo Testamento. O Novo Testamento é formado por uma série de livros novos, que não faz parte da formação da religião original, que é judaica. Lembra disso, gente, olha só. A religião era judaica, é dos judeus. É judaísmo. Em determinado momento, segundo os católicos, os judeus reconhecem mais ou menos isso. Eu já vi cabalistas falando, dando certa, não discordando, mas
eu já vi algumas coisas interessantes. O Rabino Dudu, uma vez ele fala disso, fala sobre Jesus, ele diz que, ele diz, olha, poderia ser uma de duas pessoas, e faz algumas referências lá que eles reconhecem que historicamente os judeus, pelo menos o meu entendimento, eu posso ter entendido errado, posso até rever esse vídeo do Rabino Dudu, que ele fala sobre isso, né? Então, aí vem Cristo, vem o Cristo, né? O Cristo aqui, que faz uma nova, na realidade reinventa essa aqui e começa. Sob o meu ponto de vista, os católicos tinham que esquecer a parte de trás e olhar para a parte da frente, porque aqui é que está a religião que eles seguem. Essa daqui não é a religião que eles seguem, não. Mas é aqui que está estruturada a base da religião, que eles começam por aqui. E esses livros daqui, tem muita parte desse livro aqui que são histórias dos judeus, não sei o que, são coisas que tem pouco a ver. E os católicos usam muito pouco aqui. Eu acho até que essas histórias, né, aqueles livros históricos, Esther, os outros, né, do profeta mesmo, tem alguns livros legais, que deveriam ser usados pelos padres para contar a história, como foi, fazer uma parte literária para ver os exemplos, né? Ou seja, a leitura literária daquilo como um exemplo, que é o que a gente faz em Fá, né? Uma leitura literária de versos, cara, ajudaria as pessoas a entender quais são os valores, quais são a ética que devem procurar, qual são um bom exemplo, né? A Bíblia ela teria que ser usada não com frases como as pessoas fazem, aquela frase de 10 palavrinhas, isso que foi dito em Mateus, não sei o que, fica olhando assim, caraca, o cara define uma frase fora de completamente contexto, não sabe o que tinha antes, né? Define uma mensagem. E isso só existe na Bíblia e na palavra dos padres, né? Das pessoas que, mais dos pastores, do pessoal que é protestante. Porque, cara, em nenhum lugar da literatura do mundo, de área de conhecimento, você usa uma frase para definir qualquer coisa, porque aquela frase tem né, antes e depois, tem um em volta daquilo, mas as pessoas acham que uma frase define tudo. No mundo real, a gente sabe que uma frase tem sentido no contexto que você está dito ali daquela história. Você não pode usar uma frase, em lugar, em nada, nenhuma parte da literatura, do conhecimento, você usa uma frase dissociada, a não sei que seja uma frase muito longa, que seja completamente transitiva indireta, né? Completamente autoexplicativa. Cara, fora isso não seria, mas eles usam, né? Então tá lá aquela dos livros. Então, os livros tem aqui. Então, aí nesse conjunto dos novos livros, entrou aqui, os caras enfiaram aqui, esse pessoal católico, lá do papado, eles enfiaram. Lembrando que a escolha, os livros dos judeus estão aqui. A escolha dos livros que iam passar foi um trabalho de um grupo, né, de pessoas, estudiosos lá, liderados por uma pessoa que depois foi santificada, São Jerônimo, né? Eles escolheram, tiveram muito cuidado em escolher quais livros entrariam e não entrariam lá. Então, na parte do Novo Testamento, tem vários evangelhos iguais. A mesma história contada 1, 2, 3, 4, 5 vezes iguais. Assim, porque tem um detalhe diferente. Bom, optaram por isso. Não é o que acontece aqui, que aqui é uma historinha que vai andando, né? Aqui tem a mesma história contada várias vezes. Cartas, aí as cartas são importantes, na realidade. Que pesa. As cartas, Paulo foi o grande marqueteiro do catolicismo. Paulo inventou, né? O catolicismo que a gente conhece hoje foi inventado por Paulo, né? Isso aí, se você não sabe isso, procure saber. Procure se informar para ver se eu tenho razão nessa minha afirmação. Mas Paulo que inventou o catolicismo, tá? É isso, enfiado, né? Então vários livros ficaram fora, esses chamados apócrifos. Esse livro aqui é secreto, foi retirado da Bíblia. Eu já vi gente explicando o seguinte, cara, tem livro que foi retirado porque a pessoa olhou aquele livro e falou assim, cara, isso aqui não tem consistência, não tem coisa. Eles acharam que não valia ser colocado, né? Porque lembra, os livros foram escritos por pessoas. Pessoas podem escrever o que querem ali dentro. Os caras dizem, não, esse livro ele foi escrito por pessoa, mas aquela pessoa foi inspirada por Deus para escrever aquilo ali. Isso é uma frase muito solta, cara. Muito frouxa. Você dizer que, esse cara teve inspiração. Isso não teve. Se ele escreveu porque ele escreveu. Como é que você vai saber se tinha ou não inspiração de Deus para escrever aquilo ali? Muito complicado, eu acho. Acho muito relativo aqui. Mas houve um trabalho criterioso, com critério, com critério, não vou ser criterioso, com critério, para escolher os livros lá. E eles escolheram, botaram o livro do Apocalipse. Tá aqui o Apocalipse. Botaram Novo Testamento, Apocalipse. E eu não li o Apocalipse que vem essa história que o mundo vai ser destruído, esse montão de coisa. Então essa é a imagem do Apocalipse, do Anticristo, do demônio, dos anjos caídos, isso tudo, está tudo concentrado nesse livro. Uma coisa, né? Tem
um monte de coisa que a Igreja Católica, agora estou sendo crítico, ácido, tem um monte de coisa que a Igreja Católica espalhou na teologia toda e usa para as pessoas para poder moldar comportamento, assustar elas, não sei o que, controlar, que são essas coisas do inferno, diabo, sofrer, o mundo vai acabar, eu preciso te salvar. Tudo isso está interessantemente, densamente concentrado num único livro que foi colocado lá, que nunca existiu no cânon judaico. Coisa curiosa, né? Você pode até perguntar assim, mas por que então será que esse troço não foi plantado, né? Assim como eles selecionaram esse aqui não vale, esse não vale, não vale. Então, por que eles apareceram com esse livro aqui? Inclusive tem eu estou invertendo a ordem, eu não ia estar falando isso agora não, mas eu comecei, agora vou continuar, tá? Tem teólogos que dizem que tem outras interpretações, que tem teólogos que dão contexto para quando os livros foram escritos. E aí é muito interessante, porque tem gente que fala que esse livro do Apocalipse foi escrito depois de Cristo, né? Não foi escrito antes, foi depois. E ele foi escrito num contexto que Roma perseguia, olha só, se eu não esqueci nada, é isso, tá? Que Roma perseguia os cristãos. Então, o Apocalipse seria o fim do Império Romano, e descreveria, são esses fatos envolvidos ali, metaforicamente. Se é ou não cabe a mim. Estou falando assim, eu já ouvi dois teólogos diferentes falando a mesma coisa. Acho que um deles era um padre. Que esse livro foi escrito no contexto disso. Queria retratar. Então, isso aqui não é aquilo que fala. Tá certo? Não é aquilo que fala. Ah, não, perdão, já vi até mais. Uma vez eu vi um vídeo, um programa do History Channel, que estava lá, dois falando a mesma coisa. Ó, esse negócio do Apocalipse, visão dele. Aí isso me chamou a atenção para esse negócio. Depois eu vi um padre falando também, num podcast, o cara falou a mesma coisa. E depois eu vi um rabino dizendo o seguinte, ó, isso aqui não faz parte do ele dizia o seguinte, não, ele concordava que o mundo ia acabar. Aí o cara, mas e o Apocalipse? O Apocalipse é um livro que os católicos colocaram, não faz parte do cânon judeu e nem a gente concorda. Eu vou falar aqui os meus motivos. Se vocês quiserem ver o motivo dele, tem que ir lá no podcast do Inteligência Limitada. Então, foi um livro colocado lá. Porque eu só estou notando que existem várias outras coisas que estão nesse livro aqui, que só tem nesse livro, que viraram coisas importantes. Por exemplo, quando a gente fala, eu vou fazer um vídeo que eu estou fazendo uma pesquisa antes na Bíblia, para poder falar. Mas eu vou falar sobre a questão dos demônios, anjos caídos. Tem coisas aqui, adiantando o assunto, que só tem nesse livro aqui, gente. Não tem mais lugar nenhum aqui que fala do jeito que fala. E aí, tem pessoas, teólogos, pesquisadores, que dizem o seguinte, ó, isso aqui, esse tipo de cultura, esse tipo de informação religiosa, isso aqui, sabe quando apareceu? No exílio babilônico, quando os judeus foram exilados pela Babilônia, está aqui. Teve uma vez também, eu vi um cara comentando um livro sagrado dos eu estava ouvindo ontem, um cara, também, acho que um pastor, falando. Pastor é muito complicado, né? Pouco confiáveis. Aí ele falando de que acharam um livro escrito em egípcio antigo, dizendo informações. Eu falei assim, cara, egípcio antigo, é assim que você começa a pegar. Eu entendi a parada. Livro da religião judaica escrito em egípcio antigo. Cara, qual é a chance de sucesso? Se fosse aramaico, alguma coisa assim, ainda beleza, porque eles escreviam em aramaico, né? Mas escrito em egípcio antigo, cara, né? Não tinha, entendeu? Aí você fica assim, como é que vai ter essa coisa? Então, o cara dizendo, não, isso aqui é importante. Olha, a origem é importante, porque escrito em egípcio, cara, isso é uma invenção, não pode ser coisa correta, egípcio antigo. Então tá lá. Então tem esse livro aqui. Então eu estou falando muita coisa. Então eu estou dizendo o seguinte. Eu estou aqui falando mal dos católicos, sim, mas os católicos falam mal da gente, né? Essa interpretação de que o mundo vai acabar é baseada nesse livro, Apocalipse, e nesse contexto aqui, tudo que eu estou falando para vocês. Então, cara, se você não é católico, você entenda isso. Olha só, os caras inventaram essa história que o mundo vai acabar baseado nesse livro aqui, que foi plantado aqui em determinado momento, e tem um montão de coisa que não tem nada aqui. Quando você olha aqui para trás, não. Então, os judeus falam assim, cara, acabar o mundo, tá maluco, não tem nada disso não. Aí você pergunta para mim, fala assim, tá maluco, o mundo acabar? Eu vou falar aqui agora a visão de fato sobre isso. Então, a primeira parte diz o seguinte, cara, olha só, essa visão de que o mundo acaba, você está ouvindo a história da carochinha aqui, de um cânon que foi escolhido depois de século, sei lá, século 4, 3 lá,
o cara resolveu botar aquele livro lá que não só tem isso, como também um montão de outras coisas que são altamente questionáveis, cara. Inclusive para a vida das pessoas. Para a vida das pessoas. Eu vou falar isso no próximo vídeo, que eu vou fazer a crítica a isso. Que influencia a vida das pessoas. Que estão nesse livro. Então, esse é o contexto no qual apareceu essa coisa do fim do mundo, anticristo, demônio, diabo, inferno, danação. Apareceu ali. Nada disso tem aqui. Só tem ali. Ó, Novo Testamento. Escritos posteriormente. Pessoas escreveram ali, botaram. Ah, esse aqui tá válido. Esses outros daqui eu não quero. Então, tá bom? Beleza? E a visão de fato sobre o fim do mundo, né? Já que eu já falei da visão dos católicos, né? Eu tirei o crédito da visão dos católicos. É o seguinte, não existe em Fá nenhuma referência, assim como também nenhuma outra religião que eu conheça, referência, religião que eu tenho conhecido, que eu procurei informação, sobre o fim do mundo. Não existe isso. As religiões definem como é o mundo em relação com Deus aqui e agora. Esta é a preocupação das religiões. Não tem nenhuma religião dizendo que o mundo vai acabar. Isso não faz parte do contexto. As religiões definem a nossa vida, a nossa relação, como será aqui, como devemos relacionar para sermos felizes nessa vida. As religiões se preocupam com isso. Então esta religião, agora falando dessa daqui, essa é a preocupação dela. Que você veio para ser feliz, para conviver com as pessoas, para ter sua aventura, seus objetivos, e você veio para realizar o melhor possível da sua vida aqui. É isso que essa religião fala. Além do que, na visão dessa religião, eu já falei para vocês, a nossa morada permanente é o Orum, o Orum é o espaço espiritual superior. O Aie, esse contexto que foi criado por Olodumare, por Deus aqui, para vivermos aqui como seres humanos aqui, no qual onde a gente tem essa questão do destino, das mudanças, do acaso, né, das dificuldades, pessoas competindo pelo mesmo destino, por coisas, recursos finitos e tal, essa dificuldade todas essas tarefas todas, isso foi criado por Deus para nós. Vivemos aqui dentro como almas em vida, suportadas pelo divino, mas não suportadas ali. Se isso aqui acabar, no contexto da religião não muda nada. Por quê? Porque o Orum muda nada. Mesmo que você vai dizer que vai acabar tudo, inclusive o Orum, não. Nem esses malucos falam isso e a gente fala, não tem essa história. Então, não tem muito sentido você falar assim, o mundo vai acabar, beleza, então ele cria outro. Porque, cara, assim, né? Lembra, o contexto dessa religião é que a vida é uma aventura humana temporária. Você vem, vive e volta. Vive e volta. O budista, lá, o pessoal, os hinduístas, samsara, vem, eu vivo, volto, vem, vivo, volto. Tá certo? É isso. Então essa religião tem um contexto. Então nesse contexto de temporalidade, qual o sentido disso aqui acabar? Ah, vai acabar. E daí? O que mudou pra gente? Vai dizer que o universo vai acabar? Porque nós não estamos aqui, isso aqui nós estamos temporário. Isso não é uma vida que tem, né? A gente entende que eu vivo, depois eu vivo de novo, eu vivo de novo. Se o parque de diversões, né, acabar, vai fazer o quê? Faz outro. Entendeu? Então, não tem muito sentido, né? A outra coisa é o seguinte, qual é o sentido, qual o propósito? Qual o sentido e o propósito de você acabar com o mundo? O que você vai resolver de problema? Nesse contexto que eu estou falando, que é o metafísica desse negócio, que é o das outras religiões também, tá? É dessa religião assim, o hinduísmo tá aí, o shintoísmo vem assim, é o mesmo contexto. Então, qual é a utilidade para a raça humana, para a natureza humana, né, para nós, almas humanas, se isso aqui for acabar? Nenhuma utilidade. Você vai dizer o quê? Não tem propósito. Aí os caras dizem assim, né? A gente precisa ser salvo, né? Salvo do quê, cara? A gente tem uma vida só. Não precisa ser salvo de nada. A gente vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aqui somos julgados. Olha só. Como almas perenes, nós somos julgados. Então, nesse contexto que eu estou falando, que é como essa religião vê, como o Ifá vê a vida, e como eu já falei, outras religiões veem da mesma maneira, qual o sentido do mundo acabar? Não tem. Então, assim, o mundo vai acabar? Pode, mas o que vai mudar o que vai mudar para você como alma? Como ser humano aqui, pode mudar alguma coisa. Essa vida apaga e você vai ter uma outra. Entendeu? Não tem lá. Assim como também as religiões falam assim, o Cristo vai voltar. Tá bom. Sim, vai voltar. Vai voltar para quê? Sim. Tá bom, ele pode voltar. O que isso vai mudar na sua vida? Quando ele voltar, ele vai mudar o mundo inteiro? Lembra, nós estamos falando de uma religiãozinha que está aqui num pedacinho do mundo,
Ele vai voltar, vai fazer alguma coisa diferente, as pessoas vão acreditar nele. Já vi vários filmes, né, sobre essa história, né, do que ninguém reconhece o cara, blá, 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 né? Porque assim, profetas, né, os judeus, o povo judeu teve vários profetas. Profetas eram o representante de Deus junto a eles, tá? Deus escolheu profetas, né, começando com Moisés. Então existe ao longo houveram vários profetas aqui, que é quem fazia a relação de Deus com as pessoas. Veja que no modelo judeu, Deus não falava com as pessoas ali, tá certo? Não. Talvez um outro episódio, não lembro se tem que ver. Mas Deus falava com as pessoas através do profeta que ele escolheu. O profeta era o porta-voz. Uma coisa interessante, assim como, né, e Fábio Milá é o porta-voz, né? Então o profeta era o porta-voz, é ele que falava. Entendeu? Então, assim, Jesus é mais um. Falou e através do profeta ele falou com as pessoas, influenciou as pessoas, né? Assim como esses profetas também que influenciaram pessoas. Então os judeus eles olham assim, para a existência de Jesus, sim, pode ter tido sim, uma pessoa que seja um profeta, com relevância. Eles fazem algumas restrições históricas sobre isso, porque os judeus têm essa questão da Bíblia ser um livro histórico, né? Os católicos, né, não precisariam ter, né? Mas os judeus, a Bíblia é um livro histórico, conta a história deles, eles botam lá voltam 6.000 anos aqui, vão contando a historinha todinha aqui, para o povo deles está lá. Então ele diz o seguinte, pode ter sido um profeta, que vocês reconhecem, mas eles não reconhecem, porque conta, para ter aquelas brigas lá de sacerdote lá. Mas qual o problema? Então, sim, se ele vai voltar ou não, né, como uma pessoa me perguntou, se vai voltar ou não, cara, não tem o menor, ele pode voltar, pode aparecer mais um profeta. Faz tempo que a gente não vê um profeta, né, que seja reconhecido. Não sei se os profetas são reconhecidos como profetas. Muita gente diz, eu sou profeta, sou profeta. Esse profeta já pode ter vindo há muito tempo, falou algumas coisas, não mudou nada, as pessoas não deram atenção. Hoje em dia as pessoas estão muito mais críticas, né, para poder ver a validade das coisas. Então não faz muita diferença. Então o que eu queria dizer para vocês era isso, né, assim, que essas teses de que Jesus vai voltar ou que o mundo vai acabar são questões que os católicos criaram. Jesus vai voltar. Cara, tomara que volte. E aí? Não sei, não vai mudar nada. Ele vai fazer alguma coisa? Acabar com o mundo? Não. Ele na primeira vez ele não fez isso, por que agora ele ia falar, né? Fazer? Ou ele vai dominar o mundo? Também não. Ficou ali 2 anos lá, antes de deixar de ser. Desde que ele se apareceu, anunciou até o final dele, acho que foi 1 ano, 2, não foi pouco tempo. A atuação dele como profeta foi desse tamanho assim, né? Foi bem pequena, eu acho. Não lembro exatamente. Então não tem relevância. Então nessa religião não existe. E eu expliquei para vocês porque isso, né? Não faz muito sentido. O mundo acabar, não muda nada na nossa vida. Então dessa forma, é o seguinte, entendendo o que a religião nos coloca como função de Deus, pela religião, a missão de Deus que nos dá para o mundo, de fazer um mundo melhor, trazer beleza ao mundo, da gente ser uma pessoa com bom caráter, viver aqui e passar por experiências, as coisas ruins que acontecem, eu acho que fazem parte do plano de Deus para esse mundo, a gente superar isso como seres humanos, vencer, para o que pese algumas consequências podem passar da medida, mas eu acho que isso tudo faz parte. E a temporalidade da vida, e isso é uma coisa bem capital, a vida que é temporária, dá esse sentido de que não faz o menor sentido o mundo acabar, porque não ia ter nenhum efeito, tá certo? Então, esta é a minha opinião. Eu critiquei a origem do livro, do Apocalipse, e expliquei que, no contexto dessa teologia, o mundo acabar ou não existe essa referência, como eu não conheço essa referência em outros lugares, e não faz a menor diferença, ou seja, não faria a menor diferença. Basicamente, tá bom, acabar esse, cria outro. Cara, para o nosso sentido, como alma, como vida, não tem, porque o modelo é esse, tá bom? Mais uma vez, espero que tenha sido útil, espero que tenha ajudado vocês na vida de vocês a encarar esses fatos de forma prática, tá bom? Abraço a todos.